ao mestrado em Gestão do Território da nova FCSH. Sou José Afonso Teixeira. O mestrado em Gestão do Território é oferecido pelo Departamento de Geografia e Planeamento Regional há já vários anos e foi acreditado pela Agência do Ensino Superior, a A3Es, em 2022 por mais 6 anos. Este mestrado está concebido para conferir aos mestrandos a aquisição de conhecimentos teóricos e o desenvolvimento de competências práticas nos domínios da geografia e da gestão do território, através da formação avançada numa área de especialidade e do cruzamento de saberes com as restantes três áreas de especialidade. As atividades curriculares e extracurriculares têm em vista o desempenho individual e o desenvolvimento de competências interpessoais que permitam um elevado grau de autonomia, capacidade para trabalho em equipa e abertura para a aprendizagem ao longo da vida. É um mestrado com caráter multidisciplinar, sendo admitidos naturalmente alunos de geografia, mas também de outras áreas científicas e técnicas, designadamente da sociologia, ciência política, direito, economia, engenharias, etc. Contudo, no processo de seleção é sempre tida em conta a estrutura curricular e os conteúdos das disciplinas dos cursos de origem, sendo também, nos casos em que se justifica, muito valorizada a experiência profissional relevante. Os objetivos e competências do curso estão especificados no site, mas de qualquer forma gostaria de destacar a capacidade para conduzir, desenvolver e analisar estudos e projetos nas áreas de ambiente e recursos naturais, planeamento e ordenamento do território, detecção remota e sistemas de informação geográfica e desenvolvimento territorial. Tudo isto numa perspectiva integrada de gestão do território e tendo em conta diferentes escalas geográficas, designadamente as escalas nacional, regional, urbana e local. Sempre que possível, adotando mesmo a perspectiva multiescalar nas abordagens que são feitas. As áreas de especialidade atualmente em funcionamento são três: o ambiente e recursos naturais, o planeamento e ordenamento do território e a detecção remota e SIG. Cada uma destas áreas tem várias disciplinas, nem todas elas funcionam todos os anos. Atualmente estão em funcionamento na edição de 2024-25 e sendo previsível que continuem também em 25-26, na área de ambiente e recursos naturais, as políticas ambientais, catástrofes ambientais e sociedade, energia e ambiente, degradação dos ecossistemas mediterrâneos, ambiente e mudanças globais. São temas atualmente muito relevantes porque tratam de questões que estão, de facto, na ordem do dia, salientando designadamente a questão das catástrofes ambientais, a degradação dos ecossistemas no ambiente do Mediterrâneo e o ambiente e mudanças globais, portanto, aqui a uma escala, à escala global. Planeamento e ordenamento do território, portanto, tem em funcionamento este ano ordenamento do território, planeamento estratégico, regeneração urbana, transportes e mobilidade e ordenamento e gestão da zona costeira. Temos aqui disciplinas de âmbito mais geral, que é o caso do ordenamento do território, mais prospectivo, portanto, designadamente o planeamento estratégico, e depois questões também muito relevantes atualmente, tratadas ao nível dos transportes e mobilidade, da regeneração urbana, inclusive atualmente, portanto, objeto de apoios ao nível da União Europeia e, portanto, são tratados, digamos, praticamente a quente, já que estão a funcionar estes programas atualmente, e depois toda a problemática em torno da gestão da zona costeira, sendo Portugal um país com uma extensa costa, nós temos problemas, alguns deles comuns a toda a extensão da costa, outros específicos de determinadas áreas, seja ao nível do continente, seja ao nível das regiões autónomas, e, portanto, também uma disciplina que faz todo o sentido incluir neste mestrado.
Detecção remota e SIG funciona atualmente com cartografia digital e design, SIG e análise espacial, SIG e ordenamento do litoral, detecção remota e processamento digital de imagem e SIG municipal. Também há aqui uma articulação com as restantes. Basta pensar, por exemplo, SIG e ordenamento do litoral, de resto até lecionado parcialmente pelos mesmos docentes. E depois todas as outras disciplinas fornecem conteúdos e técnicas muito importantes que podem ser aplicados em termos gerais ao nível da gestão do território. É evidente que, como vos disse há pouco, a estrutura do curso pressupõe que os alunos escolham uma destas três áreas que estão em funcionamento, mas a escolha de uma destas três áreas não é feita de forma completamente independente das restantes. Ou seja, os alunos têm que fazer 40 ECTS dos 60 previstos no primeiro ano, têm que fazer 40 na sua área de especialização. Mas os restantes 20 podem ser feitos numa das outras áreas de especialidade, ou até mesmo uma delas ao nível da faculdade, não tem que ser ao nível do curso, havendo aqui às vezes interações interessantes com outros mestrados. Sei lá, por exemplo, o mestrado em património pode ter muito interesse para alguns dos nossos alunos. E, portanto, um aluno de ambiente pode escolher aqui uma opção de detecção remota e SIG, ou de planeamento e ordenamento do território, e um aluno de qualquer das outras áreas pode fazer escolhas nas duas outras áreas que ficaram fora da sua opção. Portanto, isto permite um cruzamento de saberes e uma relação entre as várias áreas do mestrado. Em termos práticos, este mestrado funciona no primeiro ano. Cada um dos semestres, os alunos têm 3 unidades curriculares de 10 ECTS que funcionam em horário pós-laboral, normalmente entre as 18 e as 21 horas, o que lhes dá alguma flexibilidade, inclusive para poderem desempenhar outras funções enquanto estão a estudar. Ao nível do segundo ano, portanto, os alunos só podem ingressar no segundo ano, isso é uma condição obrigatória, quando já tiverem feito os 60 ECTS do primeiro ano. Entram no segundo ano e o segundo ano é completamente dedicado, exclusivamente dedicado ao que nós chamamos a componente não letiva. A componente não letiva tem 3 modalidades distintas. Por um lado, a dissertação de mestrado, por outro, o trabalho de projeto e, por fim, o estágio com relatório. Nos últimos anos, tem havido um interesse maior pelos estágios com relatório, o que implica, normalmente, o estabelecimento de protocolos e colaboração com outras entidades, como referiremos adiante. Neste segundo ano, portanto, como disse, ele está integralmente dedicado à componente não letiva, mas no primeiro semestre existe uma unidade curricular, digamos que acoplada à componente não letiva, que é o seminário metodológico, ou seminário metodológico em gestão do território. Este seminário metodológico não tem tanto a ver, como o próprio nome poderia sugerir, com metodologias de gestão do território, mas mais como metodologias sobre o desenvolvimento da componente não letiva. Portanto, questões práticas relacionadas com o relatório que têm que entregar no final, seja a dissertação, seja o relatório de trabalho de projeto, seja o relatório de estágio. Interessa, no entanto, destacar esta questão da possibilidade de estágios, porque tem sido mais escolhida nos últimos anos. Estes estágios podem ser e são quase sempre realizados em entidades públicas, mas não necessariamente. Portanto, também temos exemplos em que os alunos
fizeram o seu estágio em empresas. É evidente que estes estágios têm que sempre estar protocolados, portanto, são estágios que implicam uma presença de 800 horas, o cumprimento de 800 horas no local de estágio, apoiados por um orientador no local de estágio e em simultâneo por um orientador do Departamento de Geografia da FCSH. Portanto, estas 800 horas do estágio eh, implica uma dedicação praticamente plena eh, no segundo ano ao mestrado. Portanto, tem que cumprir praticamente um horário entre setembro, outubro e até ao final de maio, praticamente um horário integral no local de estágio. Normalmente procuramos colocar os alunos em instituições relativamente próximas da faculdade, mas também não é obrigatório que assim seja, mas digamos que procuramos colocá-los no território da área metropolitana de Lisboa. Para além das câmaras municipais, destacamos também associações de municípios, a área metropolitana de Lisboa, e algumas outros organismos da administração central e empresas públicas, também já tem acontecido. Este ano estamos até a tentar contacto com alguns ministérios, até por solicitação de alguns alunos, organizações não governamentais, centros de investigação também, desde logo o SIX Nova, que é o centro de investigação onde estão integrados a maior parte dos docentes, do Departamento de Geografia. Mais importante do que tudo o que acabei de dizer relativamente ao curso, é ouvir o testemunho de alguns dos nossos antigos alunos, e tivemos o cuidado de pedir o testemunho a um aluno ou aluna de cada uma das três áreas. Então, boa tarde. Eu é que começo por agradecer a oportunidade de partilhar a minha experiência. Acho que era importante começar pela razão, pela qual eu escolhi este mestrado, que no fundo recua à minha licenciatura. Eu sou licenciada em Sociologia também pela nova FCSH. E durante os 2 primeiros anos eu desenvolvi o interesse pelas temáticas relacionadas ao ambiente e a abordagem da sociologia sobre este tópico, na minha perspectiva, é também sobre uma perspectiva que analisa mais as causas sociais das questões ambientais e também as respostas sociais e políticas a essas questões. E, portanto, eu senti falta de uma abordagem um pouco mais profunda sobre essas causas e consequências físicas, ou seja, uma análise mais profunda à complexidade física dos territórios. Bom, para romper, por assim dizer, com essa ausência, eu decidi fazer um minor em Geografia e Planeamento Regional. E foi exatamente durante o minor que eu percebi que eu realmente queria continuar a dedicar-me às temáticas relacionadas ao ambiente e, por isso, seguir para um mestrado dentro do Departamento de Geografia era aquilo que me fazia mais sentido. Entre as diferentes opções que existiam, o mestrado em Gestão do Território, neste caso a especialização em Ambiente e Recursos Naturais, foi aquela que mais me chamou a atenção, principalmente devido à estrutura curricular. Eu senti que aquelas que eram as disciplinas oferecidas correspondiam àquilo que eu procurava compreender, e além disso, eu senti que este mestrado permitia unir aquele que foi o conhecimento que eu adquiri na vertente da sociologia com aquele que foi o conhecimento que eu adquiri na vertente da geografia. Eu então posso dizer que esta foi a principal razão que me fez escolher este mestrado, ou seja, a interdisciplinaridade da estrutura curricular, o que às vezes pode parecer uma razão simples, mas pelo menos falando por mim não é. Eu acho que nós vivemos num mundo bastante heterogéneo, com problemas complexos, principalmente no que diz respeito às questões ambientais, e por isso, para mim, apenas a abordagem interdisciplinar, permite compreendê-lo, e não, para mim não houve razão mais importante que esta na escolha deste mestrado. Relativamente à minha experiência pessoal, eu gosto de dizer que a minha experiência foi surpreendente, porque foi para mim foi para lá da aprendizagem. Eu diverti-me durante o mestrado, o que eu acho que não é algo que infelizmente não se costuma ouvir em geral, principalmente após o exercício da escrita da dissertação. Mas eu pessoalmente senti-me muito satisfeita com os tópicos discutidos, com a aula, com o próprio tom da aula, que era descontraído, graças aos professores que
criavam ligações com os alunos e quebravam um pouco aquela barreira professor-aluno e por isso havia a partilha de experiências e conhecimentos entre todos, porque, como o professor disse, é um mestrado onde vem gente diferente, de diferentes áreas e por isso, com certeza, vão haver diferentes conhecimentos e experiências para partilhar. Além disso, houve também a oportunidade de participar em duas saídas de campo, uma ao norte e outra a sul de Portugal, o que, no fundo, potencializou os conhecimentos que foram partilhados em sala de aula. E no meu caso, eu posso dizer que a minha experiência foi verdadeiramente enriquecedora e eu costumo até mesmo dizer que a sociologia fez-me ser quem eu sou e a geografia aprimorou. Deixou muito claro esta relação que existe mesmo entre os cursos da Nova, portanto, tendo a sua formação de base em Sociologia, isso acabou por despertar o interesse para a geografia e pelos temas de investigação em geografia. Passo então agora ao Bruno Aguiar, portanto, que foi nosso aluno do mestrado em Gestão do Território na área de especialização em detecção remota e SIG, e pedia-lhe, desde já agradecendo, ter-se disponibilizado para esta colaboração, que nos relata um pouco qual foi, como é que chegou aqui e, no fundo, o que é que retirou da frequência deste mestrado para a sua prática profissional atual. Obrigado, Bruno. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite pelo professor José e também boa tarde a todos os meus colegas de outras áreas. Pronto, vou fazer um bocadinho também o seguimento assim que a minha colega Inês fez, apresentar também um porquê a escolha deste mestrado. Eu fiz nomeadamente a licenciatura na Universidade do Algarve, sou algarvio neste caso, e a minha licenciatura foi feita em Gestão Marinha e Costeira, em que abordámos diferentes tópicos, desde dinâmica do litoral, oceanografia, abordamos diferentes temáticas ao longo da licenciatura e uma das disciplinas que acompanha um pouco essa licenciatura foi sempre os SIGs e a detecção remota, obviamente com didáticas diferentes, mais introdutórias, mais básicas, mas que de alguma forma sempre despertaram esse meu interesse ligado a essa área dos SIGs e da detecção remota. Com o desenvolvimento do meu estágio em licenciatura, por acaso no Instituto Público, a Agência Portuguesa do Ambiente, que foi também em foco o estudo de sistemas marinhos e costeiros com o uso de SIGs, comecei a ganhar mais gosto por esse tipo de ferramentas e por aplicar todo o planeamento com o uso de várias ferramentas, como ArcGIS, QGIS, etc. E todo este processo foi-me afunilando de alguma forma sempre para a escolha do mestrado que tivesse mais proximidade aos SIGs, obviamente tivesse também uma componente de planeamento e toda a parte ambiental também correspondente a outras cadeiras. Então tentei encontrar o mais perto possível dos SIGs na altura da escolha do mestrado. E por acaso na nova FCSH encontrei este mestrado, uma excelente escolha, em que pude ter uma diversa panóplia de disciplinas, como o professor já referiu, desde a parte toda de design, à parte da detecção remota. Tive, obviamente, uma outra cadeira em específico que me deixou mais apaixonado pela temática, porque já tinha vindo de gestão marinha e costeira, foi nomeadamente SIG e ordenamento do litoral, onde se pôde fazer estudos de diversas temáticas, desde a elaboração de POCs, estudos de POCs, entre outras situações, sempre com o uso de ferramentas de ArcGIS ao longo deste mestrado, o que é bastante interessante, porque no mundo dos SIGs acabamos por saber que essas ferramentas são sempre um pouco a nível de custos mais elevados, etc. Nem todas as instituições têm de compra para tal, então poder trabalhar com essa ferramenta e poder trabalhar com o ArcGIS Pro, com o ArcGIS Map, com TR7, com a ferramenta Snap, todas estas ferramentas, sim, com uns nomes um bocado estranhos, mas que são ferramentas que ao longo do mestrado nós utilizamos e foram sempre ferramentas que aprimoraram os meus conhecimentos dentro desta área, e que foram culminando ao longo de todo o meu mestrado para a escolha definitiva, assim, digamos, do meu estágio. Como o professor já referiu, uh, foi algo que eu decidi fazer, tirar o estágio, nomeadamente com uma empresa, situada em Lisboa,
que é a Colab Mais Atlântico, juntamente, obviamente, com o meu professor Carlos Pereira e com a professora Rossana, conseguimos articular, de certa forma, a escolha de uma temática bastante interessante para o meu estágio, que foi a terminação de faixas de salvaguarda para um caso específico, que era a Praia da Baforeira. Então, de certa forma, eu sinto que ao longo do meu processo neste mestrado, consegui juntar o melhor dos dois mundos para mim, que seria os sistemas marinhos e costeiros e a parte dos SIGs. Foi esse o culminar do meu estágio dentro dessa empresa. Felizmente, foram tanto da parte dos professores como da parte da empresa, houve sempre uma didática excelente para troca de impressões, como a minha colega Inês já disse. Os professores são bastante prestáveis nesse aspecto. Existe uma troca muito fácil entre conhecimentos, entre apenas se calhar um pedido de ajuda, às vezes é uma troca de palavras, uma pequena conversa, e tudo isso torna a didática de ensino muito mais descontraída, muito mais aberta para qualquer aluno, seja de norte a sul do país, e foi isso que eu senti quando estive na Nova, que era a primeira vez que estava a estudar em Lisboa e senti-me como se estivesse em casa, como se tivesse estado na Universidade do Algarve. Fiz bastantes amizades, conheci bastantes pessoas a nível profissional também. E pronto, e com o culminar deste mestrado, felizmente ao longo do meu processo académico e profissional, tenho tido a sorte, também devido ao trabalho árduo da minha parte, penso eu, em passar por diversas instituições, ligadas nomeadamente sempre à área dos SIGs. Recentemente, entrei numa autarquia a trabalhar em funções na divisão de Sistemas de Informação Geográfica, aqui em Olhão, e graças ao mestrado, obviamente, e também ao constante vontade de aprender e constante conhecimento, estou atualmente nessa divisão e tenho desenvolvido diversas tarefas ligadas aos SIGs, PostGIS, pronto, diversos parâmetros técnicos que nós conseguimos com as diversas disciplinas que temos ao longo do nosso mestrado, aprender, ter uma visão crítica, planear e tentar pensar como técnicos e como profissionais competentes. Portanto, tiro até agora, penso, ainda não defini bem o meu futuro académico, mas de uma forma geral, penso que o mestrado será uma mais-valia, seja para qualquer pessoa de qualquer área, e todas as pessoas que entrarem neste mestrado penso que vão ser bem recebidas. Bruno, penso que ficou também bastante claro que a sua passagem pela Nova no mestrado em Gestão do Território foi bastante útil para, por um lado, dar uma perspectiva um pouco diferente ao que tinha sido os seus conhecimentos ao nível da licenciatura e, por outro lado, abrir-lhe portas para o mercado de trabalho, designadamente tendo contribuído para ter uma preparação técnica mais robusta, que certamente foi decisiva na escolha do seu local de trabalho atualmente, não é? Dia agora então à Filipa que nos desse também o seu testemunho. Portanto, a Filipa é da área de planeamento e ordenamento do território, mais uma das áreas que caracteriza o mestrado em gestão do território. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço o convite. Começar por dizer que a minha licenciatura é em Geografia e Planeamento Regional. Eu já era apaixonada por Geografia e com o desenrolar da licenciatura e com o seu término, apaixonei-me pelo ordenamento do território. E decidi efetivamente que gostava de uma especialização e de aprofundar os conhecimentos nessa matéria. E por esta razão foi então que me levou ao ingresso no mestrado em Gestão do Território. Confesso que o mestrado levantou alguns desafios, isto porque atravessámos mesmo na altura do Covid, mas estes desafios foram completamente superados graças à prestabilidade e à disponibilidade dos professores, uma vez que foram realizadas as aulas online, reuniões sempre prestáveis, sempre disponíveis, o que tornou ainda mais esta experiência agradável, tendo em conta os desafios que ocorreram graças à pandemia. Posso realçar que a abordagem do mestrado
dá-nos, portanto, uma visão abrangente e multidisciplinar de diversas matérias, descobrir novos horizontes e, acima de tudo, no mestrado, na área de especialização em planeamento e ordenamento do território, sentem pilares como o pensamento crítico, a visão estratégica, o que nos dá uma visão mais ampla e que nos permite analisar de forma mais pormenorizada, com mais atenção, e que permite, portanto, dar esta visão abrangente e reforçar que é uma das vertentes muito importantes e que foram essenciais para o sucesso no mestrado. Reforço mais uma vez a partilha de experiências, a partilha de conhecimentos dos professores, que foi fundamental para o conhecimento das áreas específicas e até mesmo para o nosso enriquecimento pessoal. E em relação à dissertação, reforço mais uma vez que é um processo um pouco mais complicado, digamos assim, é um processo mais exigente e reforço a atenção, mais uma vez, a prestabilidade, a disponibilidade dos professores neste processo que acompanham o nosso trabalho. Em termos profissionais, o mestrado deu bases bastante importantes. Neste momento encontro-me a desempenhar funções de técnica superior numa Câmara Municipal, na divisão de assuntos patrimoniais, mas realço que antes de entrar para esta função fui bolseira de investigação no CICSNO e o mestrado julgo eu que foi fundamental para o desempenho das funções de investigação enquanto bolseira. Em relação ao trabalho desempenhado hoje em dia, o mestrado deu umas bases para o desempenho das funções e, além disso, reforço mais uma vez, como é da área do planeamento e do ordenamento, dá-nos então o pensamento crítico que é necessário para a emissão dos pareceres técnicos nas funções exigidas. Além disso, em termos de continuação de carreira, espero também continuar no doutoramento, no qual já me encontro inscrita no doutoramento em Geografia e Planeamento Territorial, e espero brevemente conseguir progredir com sucesso também neste novo desafio. No testemunho da Filipa ficou também claro o contributo importante deste mestrado para a sua formação, não só do ponto de vista académico, mas sobretudo também do ponto de vista profissional. Eu gostaria ainda, antes de terminar, de salientar um aspecto que nós temos sempre muito em atenção no curso. Eu disse logo no início que, para além das disciplinas que funcionam quase todos os anos, existe um leque de outras disciplinas que podem abrir em função dos temas, enfim, da atualidade dos temas e também da disponibilidade dos docentes. Exemplos disso sei lá, as questões atualmente, as questões da habitação são muito importantes e foi possível este ano, eu creio que não disse isso, mas foi possível abrir a cadeira de Políticas de Habitação, porque era um tema na ordem do dia e foi possível, portanto, pôr essa cadeira em funcionamento. Por outro lado, a abordagem em várias disciplinas, tendo em conta os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É outro exemplo da tentativa que sempre fazemos de ajustar os programas de cada uma das unidades curriculares àquilo que são os temas mais importantes em cada, eu diria até quase em cada ano letivo, não é?